Quando a gente vai falar sobre oratória, as pessoas têm uma intenção. Se comunicar de maneira mais assertiva, de maneira mais agradável e, por que não dizer, de maneira perfeita. É o que muita gente diz quando procura saber das técnicas de oratória. E olha só, estava numa aula aqui sobre os pilares da oratória, né? Que é a forma que a gente utiliza para criar um caminho ali de técnicas que sejam interessantes no início de uma comunicação em que a gente está trabalhando para ficar mais assertiva. E aí tem um dos pilares, é justamente a autenticidade. E o que é a autenticidade, né? O que é ser autêntico, ainda mais hoje nesse universo cheio de filtros, cheio de artifícios, né, em que as pessoas buscam ser cada vez mais perfeitas. E quando eu vou dar essa aula sobre autenticidade, eu gosto muito de usar um exemplo, que é justamente o exemplo do super-herói. Eu pergunto para as pessoas o seguinte: qual foi o primeiro super-herói que você conheceu, ou que você ouviu falar, ou do qual você se lembra? E geralmente esses alunos vão dizer, ah, sei lá, o Superman, né, ou o Super-Homem. E olha que interessante, essa análise é muito simples e é possível que você já, inclusive, tenha ouvido. Quem era esse Super-Homem? Era um cara perfeito. Ele era imortal, ele tinha visão de raio-x, ele voava, ele conseguia carregar um avião, um navio, um barco inteiro, e as pessoas ficavam ali impressionadas com essa perfeição. Ele era tão perfeito que até quando ele voava, o cabelinho dele nem saía do lugar. E aí, diante disso, as pessoas se conectavam e achavam o máximo. Quando surgiram novas gerações, percebeu-se que essa nova galera já não tinha mais essa intimidade tão grande com o Superman, que já não havia tanta conexão. E as vendas caíram, tanto de gibis, né, de revistas em quadrinho, como também daqueles que acompanhavam os desenhos ou os filmes. E essas empresas responsáveis pelo marketing, por entender esses movimentos, começaram a tentar entender por que havia essa diminuição na busca por esse super-herói. E percebeu-se o seguinte: na fala daqueles que, né, antigamente olhavam para ele e tinham esse interesse em se aproximar. A justificativa era a seguinte: ele era perfeito demais. Como assim? Aquilo que é perfeito, mas todo mundo quer estar com aquilo que é perfeito. Acontece que aquilo que é perfeito demais cria uma distância entre nós que somos imperfeitos. Então, os meninos não olhavam para o Superman e diziam: Nossa, eu quero voar como o Superman. Eles diziam: Eu sou o Superman. Aí o coleguinha dizia: Você não é, porque você não voa. Você não é, porque você pode morrer e ele é imortal. E olha só que interessante. E quando a gente vem para a oratória, para a comunicação, que perfeição é essa? E será que falar de maneira perfeita, com as mais elaboradas técnicas, realmente nos conecta com aquele que nos escuta? E olha que coisa mais interessante. Depois do Superman, quem surgiu? Que outro super-herói veio aí a ficar conhecido? Um bom exemplo é o Homem-Aranha. E quem era o Homem-Aranha? Nerd, tímido, com uma vida totalmente desestruturada financeiramente falando, que usava óculos, que não sabia flertar, que gostava de uma garota e não conseguia nem se aproximar dela direito, não morava com papai e mamãe, mas morava com uma tia e com um tio já de certa idade, tinha dois, três empregos, e aí a molecada olhava e falava: caramba, ah, eu posso ser como esse cara, eu também sou nerd, ou então eu também sou tímido. Ou eu também não tenho uma família estruturada, eu também não tenho grana. Eu também preciso trabalhar em mais de um lugar. E olha só a magia da conexão. Então, com a comunicação é a mesma coisa. Você se conecta com aquilo que para você pode ser possível. Quando a régua é muito alta, a gente olha e fala: cara, não é para mim. Eu não vou dar conta. E às vezes a gente investe tanto numa oratória que nos traga técnicas maravilhosas, técnicas perfeitas, mas que nos traz a ideia de um discurso que é só bonito. Ele não é carregado de coisas boas, de conteúdo de fato que fazem sentido e de mensagens que, no fim, é o que todo mundo quer. Então, será que somente ter uma comunicação
perfeita, com técnicas bem elaboradas, é o suficiente para que eu me conecte com o meu público? É o suficiente para que a minha equipe lá na empresa entenda o que realmente precisa ser feito? Será que é o suficiente para que o meu filho, meu marido, minha esposa, minha mãe compreendam aquilo que de fato eu quero dizer? Estão vendo qual é a sutil arte de falar? É muito mais do que deter todas as técnicas, é justamente trazer para essa comunicação a naturalidade de ser você mesmo, a autenticidade de ser imperfeito. E é mais ou menos sobre isso que a gente trabalha nessa perspectiva da comunicação. E a gente trabalha a comunicação e a emoção, entendendo qual é essa relação. Por que que para me comunicar de maneira autêntica, eu preciso desenvolver o autoconhecimento? Eu preciso desenvolver a autoestima, eu preciso saber quem eu sou, a que vim e de que maneira eu quero ser vista ou ouvida pelas pessoas que estarão do outro lado. Você já tinha pensado sobre isso? Já tinha ouvido falar nessa necessidade de olhar para as técnicas, mas também para a mensagem? De conhecer todas essas nuances da comunicação efetiva, da comunicação bem elaborada, mas também a energia que eu trago nessa comunicação? Se esse tipo de assunto interessa para você, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas, para que todo mundo possa ir para esse lugar de leveza diante de uma plateia, de leveza diante da comunicação. E se você puder e quiser, comenta aí como é que isso chegou para você. Você já ouviu falar sobre isso? Ou você se preocupa de ter aí acesso a técnicas independente do que você vai dizer? Ou se para você escutar isso trouxe um pouquinho mais de tranquilidade na hora de se comunicar?